Essa aula de hoje, então, vai ser feita uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados na aula teórica e nas aulas experimentais de parte do conteúdo, através, então, da resolução de alguns exercícios da lista de exercícios da primeira área. Então, se a gente for pegar a lista de exercícios da primeira área, tá? Alguns problemas serão resolvidos aqui nessa aula, basicamente do 1 a 4, porque apesar de serem todos relacionados à volumetria de neutralização, eles envolvem diferentes aspectos dos métodos volumétricos e diferentes formas de calcular. O exercício número 5, ele não será feito em função de esse problema ser exatamente o mesmo que vocês efetuaram em aula experimental, quando vocês prepararam uma solução aproximadamente 0 molar em aula prática, que na sequência ele foi, então, padronizado com bórax, uma solução padrão primário, e depois ele foi utilizado em aula experimental para a determinação da alcalinidade. Então, basicamente, esse exercício aqui, o número 5, ele já foi feito em aula experimental, vocês podem checar os cálculos nos relatórios das aulas práticas que vocês fizeram. Inclusive, a letra B foi exatamente a prática que vocês fizeram para padronização desse ácido e depois utilizaram esse ácido, então, para determinação da alcalinidade, tá? Então, esse exercício aqui não será resolvido. O exercício número 6 e o exercício número 7, basicamente, é a construção de curvas de titulação ácido-base quando uma das espécies é uma espécie fraca e outra é uma espécie forte. Então, esses problemas também não serão resolvidos porque vocês têm a resolução, foi feita essa resolução tanto em aula teórica e também vocês têm os slides que foram trabalhados na disciplina, mostrando outros exemplos, inclusive com mais cálculos de pH para diferentes tipos de volume. Então, vocês encontram isso aqui nos slides e também no que foi trabalhado em aula teórica com vocês. Na bibliografia complementar, no SCUG, vocês também podem encontrar outros exemplos desses processos de titulação, tá? Essa questão aqui, então, agora envolvendo a volumetria de oxidação-redução, a questão número 8 vocês também têm nos slides que foram trabalhados na disciplina. Então, todos esses conceitos mostrando a permanganimetria e também a iodometria, que são os principais métodos volumétricos redox que foram trabalhados. Então, vocês têm isso aqui nos slides que foram trabalhados na aula teórica. O exercício 9 será feito. E, basicamente, os outros exercícios são cálculos estequiométricos, o número 10 e o número 11, envolvendo titulação, mas eles são muito parecidos com os primeiros exercícios da lista, que eu vou resolver com vocês, da volumetria de neutralização. Então, trabalhando os primeiros exercícios da lista, vocês têm condições de fazer o número 10 e 11. E o exercício número 12 envolve, então, os cálculos, e o 13, bem como o 13 e o 12, envolvem os cálculos de potencial da célula em diferentes estágios ou no ponto de equivalência, que seria a curva de titulação de oxidação-redução, que vocês também têm isso feito em aula teórica e nos slides que foram deixados para vocês na disciplina, tá? E, basicamente, então, os exercícios que serão trabalhados nessa aula de revisão serão o 2, o 3, o 4, apesar de que o 4 seja muito parecido com o que foi feito na aula experimental de determinação da alcalinidade, e o exercício número 9, tá? Vai ser outro que vai ser trabalhado aqui nessa aula de revisão, ok? Então, vamos ali para o primeiro exercício, tá? Então, o primeiro exercício diz o seguinte: uma solução de hidróxido de sódio com concentração aproximada de 0 molar foi preparada em laboratório e a mesma foi padronizada. A padronização foi feita considerando o hidróxido de sódio como titulante após a reação com 25 ml de ácido clorídrico 0,0988 molar, utilizando a fenolftaleína como indicador. Considerando que os volumes gastos da base foram de 23,14, 23,11 e 23,12 ml para a titulação em triplicata, calcule a concentração molar do NaOH e o desvio padrão. Então, basicamente, isso aqui, tá, envolve a reação do ácido forte com uma base forte, tá? Então, ele está dizendo aqui no problema que o NaOH, ele foi utilizado como titulante, tá? Então, se ele é o titulante, ele foi colocado na bureta
e o ácido clorídrico aqui é o titulado, tá? Então, isso é uma das possibilidades dos métodos volumétricos. Dependendo de como a titulação vai ser feita, a solução que eu quero conhecer a concentração, ela pode ser o titulado ou ela pode ser o titulante, como nesse caso aqui, que eu quero justamente determinar a concentração da base, que está sendo o titulante nessa titulação. Por quê? Porque eu estou fazendo uma etapa de padronização dessa solução, tá? Por que isso? Porque o hidróxido de sódio, ele é uma solução que ela não é considerada uma solução padrão primário. Então, vocês têm que lembrar lá dos fundamentos dos métodos volumétricos o que é um padrão primário e que característica essa substância ela precisa apresentar para ser considerada um padrão primário. Então, basicamente, uma substância padrão primário, um reagente padrão primário, é aquela que pode ter a sua concentração determinada após um simples preparo de solução, né? Então, a sua concentração é conhecida, porque ela atende uma série de requisitos, como, por exemplo, ela tem pureza elevada, ela não é higroscópica, ela não é carbonatável, ela tem massa molar elevada. Então, o hidróxido de sódio, ele não é considerado uma substância padrão primário, porque justamente ele é uma substância higroscópica. Então, quando uma massa conhecida de hidróxido de sódio é pesada, geralmente ela não se refere apenas ao reagente, mas também vem com uma umidade associada. Então, quando a gente vai preparar uma solução de hidróxido de sódio, por mais que eu pese uma massa conhecida, utilize um equipamento volumétrico para fazer o preparo dessa solução, ela não terá uma concentração exata. Então, essa concentração de uma solução de NaOH, ela só vai ser exata após eu determinar isso aí por um processo, por exemplo, volumétrico de titulação, para saber essa concentração, tá? Então, aqui a concentração do hidróxido de sódio, ela não é conhecida, tá? Eu sei apenas que ela é aproximadamente 0,1 molar, tá? Mas eu tenho de informação aqui que foi utilizado 25 mililitros de uma solução de ácido clorídrico 0,0988 molar, para reagir com hidróxido de sódio. Então, a reação de titulação aqui que está acontecendo é o hidróxido de sódio reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de sódio mais água. Aqui, para revisar, solução base forte com ácido forte, pH no ponto de equivalência é igual a 7, né? Por que o pH é igual a 7 no ponto de equivalência? Vocês vão lembrar lá das aulas teóricas que no ponto de equivalência, eu vou ter no Erlenmeyer NaCl mais água. Esse sal aqui, que vai estar presente ali, ele não sofre hidrólise, né? Então, a única espécie aqui que vai influenciar na medida do pH em solução vai ser a água, né? E a água a gente sabe, então, que ela sofre uma reação de autoprotólise, segundo essa reação em equilíbrio aqui, que, então, a concentração dessas espécies aqui está relacionada pela constante de autodissociação da água, que tem um valor tabelado de 1 vezes 10 na menos 14. Então, a concentração dessas espécies aqui é 1 vezes 10 na menos 7 molar. Então, o pH, se a gente fizer aqui, que é menos log da concentração de hidrônio, o pH vai ser 7 no ponto de equivalência, tá? Então, o pH dessa titulação vai ser 7 no ponto de equivalência justamente porque ele vai depender da autodissociação da água em função do sal formado, que é o NaCl, não sofrer hidrólise, tá? Então, abrindo um parênteses aqui para retomar esse aspecto que foi trabalhado lá na aula teórica. Então, basicamente, nos métodos volumétricos de neutralização, vocês têm que ser capazes de diferenciar o que muda numa curva de titulação de um ácido forte com uma base forte quando eu envolvo espécies fracas. Essa diferença, que diferença vai haver em termos de pH, em termos gráficos e quais são essas mudanças esperadas aí, ok? Bom, então aqui eu tenho a concentração do ácido que foi utilizado para titulação e eu tenho o volume do ácido e eu quero justamente saber a concentração do NaOH. O que eu sei com relação ao titulante, tá? Que a concentração dele é aproximadamente de 0,1 molar, mas eu sei também os volumes que foram gastos em cada uma das titulações que foram feitas em triplicata. Então, eu tenho aqui os volumes que foram gastos de NaOH em cada uma das titulações,
tá? Que foram esses volumes em mililitros aqui, ok? Bom, então, por onde a gente vai começar a resolver esse problema, tá? Vocês vão verificar que depois os problemas envolvendo os métodos volumétricos, eles praticamente são cálculos estequiométricos. E estequiometria é um assunto que não tem uma forma correta de resolver. Existem várias maneiras que podem ser iniciadas a resolução de um problema, mas basicamente depois ele toma vários caminhos diferentes, né? Mas a forma de iniciar praticamente vai ser a mesma aqui. Então, de que a gente tem informações? A gente tem informações da concentração do ácido clorídrico e do volume de ácido clorídrico que foi utilizado em cada uma das replicatas, que são esses dados aqui. Então, a base do método volumétrico, o que é? É a medida do volume de uma solução de concentração conhecida, né, que vai reagir estequiometricamente com o analito. Basicamente, para ter um método volumétrico, a gente vai sempre utilizar uma solução que a gente tem informações, uma solução com concentração conhecida, né, provavelmente o volume conhecido, e a gente vai usar a estequiometria dessa reação para encontrar a concentração de outra espécie. Então, como basicamente vai envolver um problema de estequiometria, a gente sempre vai iniciar a resolução partindo da solução que a gente tem informação. Então, a que mais a gente tem informação aqui é do ácido clorídrico, que a gente tem o volume e a gente tem a concentração. Então, com isso aqui, eu consigo calcular o número de mols de ácido clorídrico que eu tenho em cada uma das alíquotas, tá? Então, se a gente calcular isso aqui, né, o número de mols aqui vai ser os 25 mililitros vezes essa concentração aqui do ácido, e isso aqui vai dar 2,47 milimol de ácido clorídrico, tá? Fazendo, então, lembrando que a fórmula é molaridade igual ao número de mols pelo volume. Se eu quero o número de mols, eu vou multiplicar molaridade por volume. Então, aqui eu estou usando a molaridade em mol por litro, o volume em mililitro, então eu vou ter o resultado em milimol de ácido clorídrico. Então, isso aqui é o número de milimols de ácido clorídrico que eu tinha nas 3 replicatas. Por quê? Porque em todas elas eu usei o mesmo volume de ácido clorídrico que foi pipetado, tá? Então, se eu sei a estequiometria da reação, que está aqui na reação de titulação, eu sei que a reação ela é 1 para 1. Ou seja, cada mol de ácido clorídrico vai reagir com 1 mol de NaOH. Então, como a reação vai ser 1 para 1, então isso aqui vai ser exatamente o mesmo número de milimols de NaOH que vai ser consumido em cada uma das titulações, 2,47 milimol, ok? Então, agora eu tenho o número de milimols, ou número de mols, né, de hidróxido de sódio que foi, né, consumido em cada uma das titulações. E eu preciso agora encontrar a molaridade. Então, agora, se eu tenho o número de mols, eu tenho o volume que foi gasto dele em cada replicata, então eu tenho condições de encontrar a molaridade. Então, a molaridade, a primeira delas, vai ser o número de mols, que vai ser igual para todos, né? Então, aqui em todas elas eu vou ter o mesmo número de milimols dividido pelo volume que foi gasto em cada alíquota. Então, a primeira replicata, ela foi gasto 23,14 mililitros, na segunda, 23,11 mililitros e na terceira, 23,12 mililitros, tá? Então, se eu cortar aqui o milho com milho, vocês vão ver, ó, que os resultados todos, se eu fizer essa divisão, ele já vai dar em mol por litro. Então, basicamente, vocês vão fazer essa conta aqui, né? E vocês vão ter cada uma dessas molaridades aí. Então, essa primeira aqui vai dar 0,1067 mol por litro, a segunda 0,1069 e a última 0,1068, tá? Então, a próxima etapa é simplesmente vocês calcularem a média desses 3 resultados em mol por litro e calcular a média e o desvio padrão, ok? Então, vocês têm a resolução aí do primeiro exercício, certo? O segundo problema, ele já é um pouco diferente, tá? Inclusive, ele é muito parecido com o que a gente fez em aula experimental para padronizar a solução do ácido clorídrico, tá? Então, aqui a gente tem uma solução de hidróxido de bário, foi padronizada com 0,1175, 11,84 e 11,96 gramas de ácido benzoico grau padrão primário. E vocês têm a fórmula
molecular aí do ácido benzoico. O ponto final foi observado após a adição de 40,42, 40,85 e 41,05 ml de base, respectivamente. Então, vocês precisam calcular a molaridade da base e um desvio padrão. Qual que é a diferença deste problema para o problema anterior? No problema anterior, vocês tinham uma solução de NaOH com concentração aproximada, que estava sendo padronizado com uma solução padrão de ácido clorídrico, tá? O ácido clorídrico, ele também não é uma substância padrão primário, porque ele não é uma substância obtida com pureza suficiente para ser considerado padrão primário, porque geralmente ele é encontrado misturado, né, numa solução com água. Então, para o ácido clorídrico ter sido utilizado no exercício anterior, ele passou por uma etapa prévia de padronização, né, com um padrão primário. Então, essa reação que a gente tem no exercício anterior, a gente tem isso aqui, o NaOH, de um padrão secundário, tá? Porque ele passou por uma etapa de padronização utilizando uma outra solução que não é um padrão primário. Nesse exercício aqui que a gente está utilizando, a gente vai ter uma diferença. Então, a gente vai ter aqui na bureta uma solução de hidróxido de bário, que está sendo padronizada aqui com ácido benzoico, que esse aqui sim é um padrão primário. Então, ele tem pureza suficiente para ser utilizado, né? Então, é um padrão primário, ou seja, eu vou pesar uma determinada massa dessa substância, eu vou ter um número de mols, né, exatamente conhecido, ou uma solução com concentração conhecida. Tá? Então, isso aqui é uma padronização como deve ser feita, né? Qual que é a diferença, basicamente, para essa em relação a essa? Que essa aqui eu tenho mais erros atrelados que vão acabar se somando no resultado final. Porque para poder utilizar essa solução de ácido clorídrico aqui como solução padrão, ela já passou por uma outra etapa prévia, né, de padronização. Então, eu tenho um erro aqui na concentração do NaOH, né, somado de 2 processos de titulação, enquanto que se eu utilizar apenas um padrão primário para padronizar, eu vou ter o erro apenas de um processo de titulação, tá? Então, aqui eu tenho uma solução de hidróxido de sódio e ela foi padronizada. Então, para ela ser padronizada, ela foi padronizada com reagente padrão primário e ele foi utilizado na forma sólida. Então, esse padrão primário ele pode ser utilizado diretamente na forma sólida, eu posso pesar no Erlenmeyer, dissolver com água e efetuar a titulação, ou também pode ser pesada uma massa, preparada uma solução em balão volumétrico e a partir disso ser pipetado 3 volumes, né, ou 3 alíquotas para Erlenmeyer para ser titulado. Então, qualquer um dos métodos funciona, mas a pesagem direta minimiza etapas e, portanto, minimiza erros aí que podem ser somados durante o processo de titulação, tá? Então, por que eu falei que isso foi parecido com o que vocês fizeram na aula experimental? Porque na aula experimental vocês padronizaram o ácido clorídrico com bórax dessa forma. Vocês tinham um padrão primário que foi pesado diretamente no Erlenmeyer, foi dissolvido com água e vocês fizeram a reação de titulação, tá? Então, a primeira coisa aqui é escrever a reação de titulação, né? Então, eu tenho o hidróxido de bário aqui, reagindo com o ácido benzoico, né? Então, vocês estão vendo aqui que como essa base, ela é diprótica, né? Eu tenho 2 hidroxilas ou oxidrilas aqui, então eu vou precisar de 2 mols do ácido benzoico para reagir, tá? Então, aqui a gente vai ter o sal sendo formado, tá? E 2 moléculas aqui de água. Então, a estequiometria dessa reação é 1:2, tá? Ou seja, cada 1 mol da base vai reagir com 2 mols do ácido, tá? Então, de novo, qual que é o objetivo do problema aqui? Eu preciso encontrar a concentração da base, tá? E eu tenho os volumes aqui, os 3 volumes que foram gastos nas 3 replicatas, né, dessa titulação. O que eu tenho de informação? Do ácido benzoico, eu sei a massa molar, que é 122,12 gramas por mol, e eu sei cada massa que foi pesada em cada uma das alíquotas, tá? Então, na primeira réplica foi pesada essa massa de 0,1175, na segunda 11,84,
na terceira 11,96 gramas. Então, cada massa dessa daqui vai estar associada a um número de mols. Então, de novo, por onde a gente vai começar? Da onde a gente tem informações. Do hidróxido de bário, eu não sei a concentração, eu sei apenas o volume que foi gasto em cada titulação. Então, eu não tenho como, sabendo apenas o volume, calcular o número de mols dessa espécie para relacionar com a outra espécie através da estequiometria da reação. Então, eu vou iniciar por onde eu tenho de onde tirar mais informações. E da onde é? Justamente aqui do ácido benzoico, que eu conheço as massas que foram usadas e, sabendo a massa molar, eu consigo determinar o número de mols aí de cada alíquota, ok? Então, cada uma dessas alíquotas aqui vai ter um número de mols diferente associado, né? Então, basicamente, vocês têm que encontrar o número de mols aí, dividindo a massa pela massa molar, tá? Então, vocês vão encontrar o número de mols aqui, vou colocar assim o N do ácido benzoico, e assim por diante. Vocês conhecendo o número de mols do ácido benzoico, vocês vão encontrar, através da estequiometria da reação, o número de mols do hidróxido de bário, tá? Então, vocês estão vendo que os problemas volumétricos, de volumetria, dos métodos volumétricos, eles são sempre iguais. Eu vou iniciar partindo da espécie que a gente tem mais informações, né? E depois vou relacionar através da estequiometria. Então, aqui conhecendo a estequiometria, vou chegar no número de mols de hidróxido de bário e, de novo, eu quero conhecer a molaridade. Eu sei que é número de mols por volume. Aqui eu vou encontrar para cada um número de mols, né, associado. E para cada um eu tenho um volume diferente ali que foi gasto. Eu tenho volume 1, volume 2 e volume 3, então eu vou chegar nas 3 molaridades aqui, né? E vou calcular, então, a média e o desvio padrão, tá? Então, basicamente, vocês têm condições de continuar esses cálculos aqui. Aqui, então, só para exemplificar, vou fazer o terceiro aqui, a terceira réplica, né? Então, se vocês fizerem 0,1196 dividido pela massa molar, né? Porque basicamente a gente vai ter que 1 mol do ácido benzoico tem 122,12 gramas. Essa massa que vocês pesaram aqui, X, né? Então, basicamente, vocês vão dividir a massa pela massa molar, tá? Então, aqui o número de mols de vocês de ácido benzoico vai ser 9,79 vezes 10 na menos 4 mols. Lembrando que isso é mols de quê? De ácido benzoico, porque eu dividi a massa do ácido benzoico pesada pela massa molar, tá? Pela estequiometria da reação, cada 1 mol da base reage com 2 mols de ácido benzoico. Então, esse número de mols de ácido benzoico, para eu converter por mols da base, eu vou dividir por 2, né? Então, isso aqui vai dar 4,89 vezes 10 na menos 4 mols de hidróxido de bário, tá? E aí sim, conhecendo o número de mols, eu vou pegar o volume da terceira replicata, que foi 41,05, e vou dividir esse número de mols pelo volume da terceira replicata, e vocês vão ter, então, a molaridade de 0,01192 molar da terceira, tá? Então, basicamente, vocês vão seguir esses passos para a réplica 1, para a réplica 2, calcular a média e o desvio padrão, ok? Esse terceiro problema é um problema que envolve um método de titulação indireta, tá? Então, ele é muito similar ao problema de volumetria de oxidação e redução que vocês têm na lista de exercício, onde pede para calcular as miligramas de permanganato de potássio consumidos por litro d'água. Se eu não me engano, o exercício número 11, tá? Então, ele é resolvido exatamente da mesma forma, tá? Então, o que diz esse problema? Em uma amostra de 0,4186 gramas de aspirina, foram adicionados 28,64 mililitros de hidróxido de sódio, 0,1020 mol por litro, para neutralizar o ácido orgânico monoprótico presente na formulação. Calcule o percentual massa-massa
de ácido acetil salicílico, 180,2 gramas por mol, presente na amostra, sabendo-se que 15,24 mililitros de ácido clorídrico 0,0736 mol por litro foram necessários para titular o excesso de base, utilizando-se a fenolftaleína como indicador, e que o kappa, né, do ácido acetil salicílico é 3,31 vezes 10 na menos 4, ok? Bom, então o que esse problema quer dizer, tá? Então, basicamente o que o problema diz? A gente tinha uma amostra sólida, né, de aspirina, então vou desenhar esse comprimidinho aqui de aspirina, tá? Então, 0,4186 gramas de aspirina. E a essa amostra foi feita a adição, né? Eu vou colocar aqui aspirina, AS, que é o princípio ativo, que é o ácido acetil salicílico. A essa amostra foram adicionados 28,64 mililitros de NOH 0,1020 molar. Então, o que vocês estão reparando aqui? É um volume exato e uma concentração exata, pelo número de algarismos significativos que está sendo expresso esse volume e essa concentração, tá? Então, esse volume e essa concentração de NOH foram utilizados aqui para neutralizar esse ácido, o ácido acetil salicílico que estava presente nessa formulação. Então, o que o problema me diz? Que eu fiz a adição de uma solução, né, com características básicas de hidróxido de sódio para neutralizar esse ácido orgânico, tá? E o que aconteceu? Após essa neutralização, eu sei que eu gastei 15,24 mililitros de HCl nessa concentração aqui para titular o excesso de base. Então, quer dizer que essa espécie aqui estava em excesso. Então, em outras palavras, eu tenho o ácido acetil salicílico que reagiu com excesso de base. Então, dessa reação aqui, me sobrou um excesso dessa base que foi titulada com ácido clorídrico, tá? 0,036, né? 0,0736 molar. E eu gastei aqui um volume de 15,24 mililitros do ácido para reagir com esse NOH, eu vou colocar aqui que sobrou, tá? Para titular o excesso, para titular o ácido que foi, reagiu com esse excesso de base que sobrou, tá? Então, o que o problema quer dizer com esse kappa? Basicamente que é um ácido monoprótico, tá? Que o ácido acetil salicílico, então, ele vai reagir em uma etapa, né, em uma reação de neutralização em uma etapa para reagir todo o ácido acetil salicílico com a base, tá? Então, basicamente, eu tenho, então, isso aqui é chamada de titulação de retorno, tá? Por que titulação de retorno? Que eu vou titular o que sobrou de uma reação prévia, tá? Então, na verdade, aqui a gente tem um problema que vocês vão ver que ele vai seguir os mesmos passos dos métodos volumétricos tradicionais. Por onde a gente vai começar esses cálculos, tá? Indo para a espécie que a gente tem informações para calcular o número de mols, tá? Então, aqui eu tenho condições de calcular o número de mols de ácido clorídrico que foi utilizado para titular o hidróxido de sódio que sobrou. Então, basicamente, a configuração dessa titulação ela é a seguinte, aqui eu vou ter o HCl na bureta. Então, no Erlenmeyer eu tinha amostra de ácido acetil salicílico, né, na forma da aspirina, foi adicionado um volume conhecido de uma solução com concentração conhecida de hidróxido de sódio, parte desse hidróxido de sódio reagiu com ácido acetil salicílico, a outra parte sobrou. A parte que sobrou, DNOH, ela foi titulada com uma solução padrão de ácido clorídrico que estava colocada na bureta, ok? Então, agora eu preciso saber qual é o teor de ácido acetil salicílico na amostra, tá? Então, eu preciso calcular esse percentual. Para saber quanto de ácido salicílico eu tinha nessa amostra, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto desse ácido acetil salicílico reagiu com NOH.
Como que eu vou saber isso, quanto que reagiu com o NOH? Eu sei quanto que eu adicionei de NOH no total, e eu sei quanto sobrou, que foi titulado com ácido. Então, essa diferença é que foi consumida pelo ácido acetil salicílico, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o número de mols aqui de ácido clorídrico que foi consumido nessa titulação. Então, esse número de mols vai ser o volume, né, do ácido clorídrico vezes a molaridade. Então, isso aqui vai dar 1,12 milimol de HCl que foi consumido, tá? Esse ácido clorídrico foi consumido para quê? Para reagir com o NOH que sobrou. Como a reação, então, ela tem estequiometria 1:1, então isso aqui vai ser igual ao número de mols de NOH que sobrou, vou botar assim, na titulação, que não reagiu com a amostra, tá? Então, eu tenho 1,12 milimol de NOH. Tá? Que restou. Aí, quanto de hidróxido de sódio foi adicionado para reagir com essa aspirina, tá? Então, aqui, se eu calcular o número de mols de NOH aqui, eu tenho 28,64 vezes 0,1020 molar, tá? Então, isso aqui vai me dar 2,92 milimol de NOH que foi adicionado, tá? Se eu titulei 1,12 milimol, quer dizer que parte desse NOH que foi adicionado reagiu com aspirina. E quanto que reagiu com aspirina? Então, o número de mols de NOH que reagiu com aspirina não, né? Com ácido acetil salicílico vai ser igual ao 2,92 milimol que foi adicionado, menos 1,12 milimol que foi o que restou. Então, isso aqui vai dar 1,8 milimol de NOH que reagiu com o ácido acetil salicílico, tá? Então, esse é o número de mols que reagiu com ácido acetil salicílico. Então, eu tenho 2,92 menos 1,12, tá? Então, esse aqui é o número de mols de hidróxido de sódio que reagiu com ácido acetil salicílico. Aqui, a reação, ela também é 1:1, né? Porque justamente de onde eu vou tirar essa informação, ou eu posso procurar a reação de titulação, ou eu posso verificar aqui que o kappa tem apenas um valor de kappa. Então, é um ácido, vou considerar ele como um ácido monoprótico. Então, eu também considero essa reação aqui do AS com NOH como 1:1. Então, isso aqui quer dizer que, na prática, eu vou ter 1,8 milimol de AS nessa amostra, que reagiu com NOH. E agora, os métodos volumétricos, esses problemas de estequiometria, a partir desse ponto, eles podem tomar diversos rumos, tá? A gente sempre vai partir do ponto de quem a gente conhece as informações, ou seja, volume e concentração para calcular o número de mols. Através da estequiometria da reação, a gente chega no número de mols da espécie que normalmente a gente tem interesse em determinar, que é o que a gente fez até agora. Então, agora a gente chegou no número de mols do ácido acetil salicílico, e agora diferentes rumos podem seguir aqui, que daí por isso que envolve uma infinidade de problemas estequiométricos que podem abranger os métodos volumétricos. Por quê? Agora eu tenho o mol da substância, então a partir disso o problema ele pode pedir a concentração da espécie em mol por litro, a concentração da espécie em gramas por litro, em porcentagem, posso pedir em porcentagem massa-volume, porcentagem volume-volume e assim por diante, tá? Então, basicamente, vão envolver todos os mesmos passos e dependendo do que está sendo pedido, vai envolver o cálculo que eu vou ter que fazer, tá? Então, aqui, o que o problema me pede? Ele pede percentual massa-massa, tá? Então, eu quero saber isso aqui, massa-massa, ou seja, massa de ácido acetil salicílico por massa, né, de amostra. Então, geralmente é gramas de ácido acetil salicílico por grama de amostra, tá? Só que aqui a gente encontrou o número de mols. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou converter esse número de mols para massa. Então, a gente vai fazer isso conhecendo a massa molar do ácido acetil salicílico, que é 180
1,2 gramas por mol, então eu faço que 1 mol tem 180,2 gramas, 1,8 milimols, eu vou ter 324,36 miligramas, né? Ou 0,3244, aqui vou arredondar, gramas DAS, tá? Então, essa é a massa que eu tenho de ácido acetil salicílico. Só que eu quero essa massa em porcentagem, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu quero saber a porcentagem disso aqui na amostra. Então, a amostra que eu utilizei de aspirina, ela tem essa massa aqui. Então, 0,4186 gramas é o 100%. O que quer dizer isso? Que se toda a massa que eu tenho desse comprimido de aspirina for ácido acetil salicílico, eu vou obter 0,4186 gramas de AS, tá? Então, esse é o 100%. Na verdade, a massa de AS é 0,3244 gramas. Então, isso aqui vai ser X, tá? Então, essa porcentagem aqui vai ser 77,5%, tá? Massa, tá? Provavelmente porque eu tenho outros constituintes aí como excipientes nesse comprimido, ok? Então, esse é um problema que envolve uma titulação indireta, então ele é um pouquinho diferente a maneira de resolver, mas vocês viram que basicamente eu vou resolver de uma forma muito similar, partindo do ponto de quem eu conheço as informações e usando a estequiometria da reação. Esse quarto problema, ele é bem interessante, que ele mostra uma aplicação da volumetria de neutralização para determinar misturas de espécies presentes numa amostra. Então, esse método ele é um pouco diferente porque a gente não está determinando um constituinte em solução. A gente pode determinar um ou mais constituintes, como, por exemplo, a determinação de espécies básicas em solução, tá? Então, essa volumetria aqui, esse método, ele tem uma configuração já diferente das outras que a gente trabalhou ali no processo de titulação, no exercício 1 e 2, onde envolvia processos de padronização. Então, agora aqui a gente já está com uma solução padrão na bureta, né? E a espécie que a gente quer determinar, ela está no Erlenmeyer e ela é o titulado, ok? Então, esse exercício diz o seguinte: uma série de soluções contendo hidróxido de sódio, bicarbonato de sódio e carbonato de sódio, uma espécie somente ou em combinações compatíveis, são titulados com ácido clorídrico 0,1202 mol por litro. A tabela a seguir apresenta os volumes de ácido clorídrico necessários para titular 25 ml de cada solução, com o ponto final da fenoftaleína sendo indicado em 1 e do verde de bromocresol sendo indicado em 2. Então, basicamente, o problema pede para deduzir a composição qualitativa das soluções, ou seja, apenas indicar que espécies estão presentes em cada uma dessas soluções. B, explicar a composição das soluções através de gráficos. E C, calcular as molaridades de um ou demais componentes da solução C, que estiverem presentes na solução C, tá? Então, esse problema aqui, ele foi feito em aula experimental com vocês, quando vocês fizeram a determinação da alcalinidade, tá? Então, o que é a determinação da alcalinidade, tá? A determinação da alcalinidade envolve a reação de um ácido, geralmente de uma solução padrão de um ácido, com uma ou mais espécies que podem conferir características básicas à solução. Então, basicamente, a gente tem a hidroxila, né? O bicarbonato, o íon bicarbonato e o íon carbonato, que são espécies que podem conferir essa alcalinidade ou essas características básicas à solução, tá? Então, todas essas espécies aqui, elas vão reagir com o ácido forte, então elas têm a capacidade de reagir com o ácido forte, tá? Então, se eu colocar isso graficamente, que é basicamente o que o exercício está pedindo na letra B, né? Que vocês fizeram justamente isso aqui em aula. E se eu for colocar um progresso da titulação nesse gráfico, aqui eu vou ter o volume de ácido clorídrico utilizado na titulação, e aqui eu posso ter o pH dessa titulação, tá? Então, quando eu tô fazendo essa titulação dessas misturas, então, basicamente, todas elas vão estar presentes aqui no Erlenmeyer. Então, eu posso ter, né,
uma, duas, enfim, diferentes combinações, tá? Então, eu vou botar aqui só espécies que estão conferindo alcalinidade e eu estou fazendo essa titulação com ácido clorídrico, tá? Então, essas espécies, elas vão reagir em diferentes etapas. Então, num primeiro momento, tá? Num pH um pouco mais elevado, porque pensando que o ácido está na boreta, tá? Ele é o titulante. Então, se eu for traçar o pH inicial dessa titulação, ele vai iniciar em pH alcalino, porque se eu estou determinando o pH aqui, nessa espécie, ele vai iniciar na forma básica, justamente pela presença dessas espécies aí que estão conferindo essa alcalinidade, tá? Então, no primeiro passo, né, esse primeiro passo dessa titulação, eu vou ter o progresso da titulação iniciando e eu vou ter a primeira identificação desse primeiro ponto final aqui. Quem é que vai reagir nessa primeira etapa com ácido clorídrico? O hidróxido de sódio pode reagir e o carbonato, se ele estiver presente também nessa amostra, ele vai reagir aqui. Eu vou botar aqui o ácido na forma do íon hidrônio, mas vocês sabem que é o ácido clorídrico, né? Então, aqui eu vou ter as duas espécies reagindo com o ácido, tá? Então, isso aqui é o primeiro ponto final, que geralmente a gente enxerga isso aqui com a fenolftaleína, tá? Que é o ponto que tá ali no problema em 1. Então, esse aqui é identificado com o ponto da fenolftaleína. Por isso que vocês fizeram essa titulação. Então, ela passa do ponto rosa, né, da coloração rosa, até atingir o incolor, porque o pH vai diminuindo. Então, vocês reparem aqui que ocorre a neutralização total da hidroxila nesse primeiro estágio da titulação. E do íon carbonato, ele sofre a primeira neutralização, porque ele é uma espécie diprótica, tá? Então, ele é neutralizado por um moldo ácido, levando à formação da espécie bicarbonato, ok? Então, nesse estágio aqui, quando vocês fizeram a titulação em aula, após atingir o primeiro ponto final, vocês, então, fizeram a determinação do primeiro volume, né? Que esse aqui é o volume que tá ali em 1 na tabela ali, que é o primeiro volume gasto de ácido clorídrico quando a gente utilizou a fenolftaleína como indicador. Nesse estágio aqui, vocês fizeram o registro desse volume e adicionaram algumas gotas do segundo indicador, do verde de bromocresol, e continuaram essa titulação, né? À medida que essa titulação prossegue, então, aqui já com verde de bromocresol, eu posso ter o segundo ponto final, tá? Esse ponto final, quem é que vai reagir nessa faixa de pH aqui? Próxima já em torno de 5 aqui, esse pH. O íon hidróxido, ele já foi totalmente neutralizado, o carbonato formou bicarbonato, então nessa segunda etapa da titulação, o íon bicarbonato, ele pode reagir com o ácido, formando o ácido carbônico mais água, tá? Que esse aqui a gente, então, identifica com o verde de bromocresol, tá? Então, aqui a gente tem o segundo ponto final aqui. E aqui vocês fizeram a leitura do volume, que é o volume gasto que está ali indicado na tabela como volume 2. Mas isso aqui é o volume final da boreta. Então, esse volume 2 que está ali na tabela é o volume desde iniciar a titulação aqui até chegar nesse ponto, tá? Mas o volume efetivamente gasto nesse segundo ponto final aqui, ele é esse volume total 2 menos o volume 1, que foi gasto com a fenolftaleína, tá? Então, aqui, se a gente for fazer essa subtração aqui, né? Então, a gente sabe que esse volume, se a gente pegar a solução A, eu gastei 16,12 mililitros para titular com a fenolftaleína, então, o primeiro ponto final eu atingi com essa quantidade de ácido. E o segundo ponto final, lendo o volume desde o início da boreta do zero até o final, ali com verde de bromocresol, com 32,23. Então, o volume que eu gastei efetivamente naquele segundo ponto final foi 33,23 menos 16,12, tá? Então, isso aqui vai dar 16,11 mililitros. E se a gente fizer isso aqui para todos, essa conta, tá? A gente vai ter esses volumes aqui.
Por que se esse cálculo aqui é interessante da gente fazer, tá? Porque ele já pode nos dar ideia da composição qualitativa das soluções. Então, olhem só, olhando esse gráfico aqui, a gente consegue fazer uma previsão. Se tiver somente hidroxila na amostra, tá? Uma amostra desconhecida, que ela não tem carbonato e não tem bicarbonato, que ela tiver somente hidroxila, tá? O que vai acontecer com esses volumes aqui, tá? Se eu tiver só hidroxila, eu vou ter o primeiro ponto final? Sim, vou ter, porque vai acontecer a reação de neutralização total de hidroxila com o mol do ácido, que eu vou verificar com o indicador fenolftaleína, tá? Se eu não tiver carbonato, o que vai acontecer? Se tiver só hidroxila na amostra, eu vou observar o primeiro ponto final com a fenolftaleína, mas quando eu chegar no segundo indicador, eu vou adicionar o segundo indicador, o verde de bromocresol, eu não vou verificar mudança nenhuma, né? Porque não vai ter íon bicarbonato na amostra se só tiver hidroxila. Então, se só tiver hidroxila, esse volume 1 aqui, que é o volume da tabela com a fenolftaleína, ele vai ser maior que zero, porque vocês vão gastar um volume de ácido para consumir hidroxila. E o volume 2, né? Ou o volume, vou botar aqui o volume do verde, de bromocresol, vai ser igual a zero, porque vocês não vão ter nenhuma espécie que reage numa segunda etapa para ser titulado para indicar como indicador verde de bromocresol, tá? Se eu tiver na amostra só o íon carbonato, o que vai acontecer aqui, tá? Vou ter o primeiro ponto de equivalência? Sim, tá? Se eu tiver só carbonato, o carbonato vai reagir à primeira reação de neutralização numa primeira etapa e vai formar o íon bicarbonato, ok? Então, eu vou ter o primeiro ponto final com a fenolftaleína. Só que, quando eu tenho o íon carbonato, ele tem uma reação de neutralização em duas etapas. Então, a primeira eu vou formar o íon bicarbonato e, então, este volume aqui, ele vai ser maior do primeiro, o ponto final ele vai ser maior que zero, mas na segunda etapa eu vou neutralizar o bicarbonato que foi formado da reação do carbonato. Então, como esse bicarbonato da segunda etapa ele veio do carbonato, o que vai acontecer com esse volume? Esse volume 1 vai ser exatamente igual ao volume do verde de bromocresol. Porque vocês vão gastar um volume para a reação neutralizar o carbonato e formar o bicarbonato, vocês vão gastar, como esse bicarbonato ele veio do carbonato, vocês vão gastar o mesmo volume, exatamente a mesma quantidade de ácido para neutralizar o bicarbonato, tá? Então, isso quer dizer que estes volumes, eles vão ser, né, praticamente iguais, tá? Então, esses volumes aqui que vocês têm que observar, ok? Então, se a gente tiver agora só o bicarbonato presente na amostra, tá? O que vai acontecer? Eu não vou ter o primeiro ponto final, porque no primeiro ponto final, com o indicador fenolftaleína, só a hidroxila e o carbonato reagem, então o íon bicarbonato ele não vai reagir, então o volume 1 vai ser igual a zero, eu não vou observar esse ponto final aqui, tá? E o segundo ponto final, com verde de bromocresol, obviamente vai acontecer a neutralização do bicarbonato, então o volume do verde vai ser maior que zero. Então, eu só vou ter o segundo ponto final, tá? Então, essas são três possibilidades que podem acontecer quando eu tenho as espécies sozinhas. Agora, em quais outras combinações elas podem ser encontradas? Em quais outras possibilidades, tá? A gente pode encontrar na amostra também hidroxila e carbonato, então uma mistura aqui, tá? De espécies presentes. E a gente pode ter carbonato e bicarbonato presente na amostra, tá? A gente não pode ter a hidroxila e o íon bicarbonato, porque na verdade eles reagem entre si, né? Então, isso aqui pode reagir formando água mais carbonato, tá? Então, na verdade, o que vai virar a espécie bicarbonato. Então, as combinações possíveis são essas duas aqui ou as três espécies em separado. E o que vai acontecer agora se eu tiver hidroxila e carbonato com esses volumes, tá? Se eu tiver hidroxila e carbonato, o que vai acontecer? Eu vou ter o primeiro ponto final com a fenolftaleína? Sim, eu vou ter o primeiro ponto final porque eu vou ter a reação
de neutralização da hidroxila, então vai consumir uma parte do ácido para neutralizar a hidroxila. E eu vou ter também a primeira reação de neutralização do íon carbonato. Então, parte do ácido também vai ser consumido para reagir com carbonato, tá? Isso vai acontecer quando for usado o primeiro indicador. No segundo passo, esse íon bicarbonato, ele é onde acontece a reação do íon bicarbonato com verde de bromocresol, ele vai ter sido formado da reação do carbonato, se eu tiver íon hidroxila e carbonato na amostra. Então, essa é a primeira reação de neutralização do carbonato, vai produzir bicarbonato, que eu vou titular numa segunda etapa, tá? Só que como na primeira etapa eu titulei hidroxila e carbonato, e numa segunda etapa só o íon bicarbonato que veio do carbonato, então o que vai acontecer aqui? O volume 1 aqui, né, o da fenoftaleína, vai ser maior do que o volume do verde. Por quê? Porque o volume 1 vai ser o volume de ácido clorídrico gasto para neutralizar duas espécies, carbonato e hidroxila, e o volume do verde vai ser o volume necessário somente para neutralizar o bicarbonato. Então, eu vou observar essa relação entre os volumes aqui, tá? E agora, se tiver presente o íon carbonato e bicarbonato. Se tiver presente o íon carbonato, eu vou ter o primeiro ponto final, sim, né? Para neutralizar parte do íon carbonato a bicarbonato, tá? E se eu tiver bicarbonato presente naturalmente na amostra, eu também vou ter o segundo ponto com verde de bromocresol. Só que o que vai acontecer? Nesse segundo ponto, o volume do verde vai ser maior que o volume 1, porque nessa segunda etapa da titulação com verde de bromocresol, eu vou consumir o ácido para neutralizar o bicarbonato que veio do carbonato, mais ácido para neutralizar o bicarbonato que estava naturalmente presente na amostra. Então, eu vou observar que o volume do verde do bromocresol vai ser maior do que o volume que eu vou gastar com a fenoftaleína, ok? Então, agora, a gente olhando essas relações, a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo aqui com relação a essa composição qualitativa dessas amostras aqui, tá? Então, essa composição das soluções através do gráfico foi o que eu acabei de construir com vocês aqui. E agora vamos dar uma olhada nas possibilidades. Então, a solução A foram gastos 16,2 mililitros, 16,12 mililitros de ácido clorídrico para neutralizar a primeira reação lá, as espécies presentes. E na segunda etapa, do volume desde o zero, do início da titulação até o final, gastou 32,23. Então, se a gente fizer 32,23 menos 16,12, a gente sabe que com o verde, tá? Esse aqui que eu calculei é o volume gasto com o verde de bromocresol, foi 16,11. Então, praticamente, o que vocês estão observando aqui? Que o volume da fenoftaleína é igual ao volume do verde gasto na titulação, porque 16,12 é praticamente igual a 16,11. Então, o que a gente vê disso daqui? Que essa amostra A, ela só tinha carbonato presente na sua composição, porque eu gastei exatamente o mesmo volume para titular o carbonato, primeira reação de neutralização, onde eu gastei 16,12 de ácido clorídrico. Essa primeira neutralização do carbonato me gerou o íon bicarbonato, que eu gastei 16,11 para neutralizar até ácido carbônico. Então, a solução A, ela tem só carbonato, tá? O que eu observo da solução B? O volume do verde de bromocresol é maior do que o volume da fenoftaleína. Então, esse volume aqui é maior, quer dizer que eu gastei um volume muito maior para titular o segundo ponto final, né? Então, se esse volume é maior, quer dizer que na amostra eu tenho carbonato e bicarbonato. Por quê? Porque o primeiro ponto eu titulei o carbonato, neutralizei o carbonato. No segundo ponto, eu neutralizei o bicarbonato que veio do carbonato e mais o bicarbonato que estava naturalmente presente na amostra. Então, essa amostra aqui, ela tem carbonato e bicarbonato, tá? E essa solução C, o que ela tem de diferente? O volume da fenoftaleína é maior do que o volume do verde, tá? Então, quer dizer o quê? Que eu gastei mais ácido clorídrico para primeira reação, tá?
Então, se eu gastei mais da primeira reação em relação à segunda, quer dizer que eu tinha hidróxido e carbonato, porque eu gastei ácido para neutralizar o hidróxido, neutralizar o carbonato, e ainda parte do carbonato, que foi a bicarbonato, eu usei, então, o segundo ponto, que ele apareceu aqui, né, com 6,78 mililitros. Então, essa solução aqui, ela é composta por hidroxila e carbonato. Tá? Então, essa aqui é a composição qualitativa dessas soluções com base nos gráficos, então, e no comportamento das espécies químicas que conferem alcalinidade quando elas reagem com ácido clorídrico, que foi a mesma titulação que vocês fizeram em aula, tá? Então, a letra C é calcular a molaridade dos componentes dessa solução C. Isso aqui é exatamente o que vocês fizeram na aula experimental da alcalinidade, tá? A única diferença é que aqui está pedindo para calcular a molaridade, então vocês vão calcular a concentração daquelas espécies em mol por litro. Em aula experimental, o relatório de vocês pediu a concentração dessas espécies em miligramas de carbonato de cálcio por litro, tá? Que geralmente é como pode ser expressa, então, a alcalinidade. Então, quero dizer que, como eu comentei com vocês, os problemas, eles vão ser muito parecidos. Isso aqui vai virar um problema de estequiometria. Basicamente, eu vou encontrar o número de mols dessas duas espécies aqui, tá? Então, eu vou encontrar o número de mols, e aí depois, conhecendo a estequiometria da reação, né, e o número de mols, isso vai depender de que forma eu quero expressar essa concentração final. Se ela vai ser em miligramas de carbonato de cálcio por litro, se ela vai ser em mol por litro, se ela vai ser em massa-volume e assim por diante. Então, agora, basicamente, esse problema vai envolver, então, o cálculo da concentração molar dessas espécies. Então, aqui eu vou estar presente na solução C, né, hidroxila e carbonato, tá? Essas espécies foram tituladas com ácido clorídrico 0,1202 molar. Então, agora eu vou verificar o volume que está relacionado para titular cada uma dessas espécies aqui. Então, isso aqui vocês têm até lá no polígrafo da aula prática de vocês. Então, qual vai ser o volume que eu vou usar para relacionar a concentração do íon carbonato e qual vai ser o volume que eu vou usar para relacionar com a concentração da hidroxila? Então, se a gente voltar aqui no gráfico, ó, o que eu sei dessa titulação? Que na primeira etapa eu vou gastar um determinado volume, mas que esse volume eu não posso relacionar diretamente com o volume do carbonato. Por quê? Porque esse primeiro volume vai ser o volume de ácido clorídrico que eu vou gastar para neutralizar a hidroxila e o carbonato. Então, é o volume gasto para neutralizar duas espécies. Mas eu sei que eu vou ter a segunda reação e eu vou neutralizar o ácido, que o ácido vai ser usado para neutralizar o íon bicarbonato que veio lá deste carbonato aqui, tá? Então, como essa reação, esse íon carbonato, ele veio do íon carbonato, eu sei que esse volume que eu vou gastar para o íon bicarbonato seria o mesmo que eu gastei para titular o carbonato, tá? Então, esse volume do carbonato aqui vai ser 2 vezes o volume do verde, porque o volume do verde de bromocresol ali, que é os 6,78 mililitros, ele foi utilizado para titular o íon bicarbonato, tá? Como o íon bicarbonato ele veio lá do bicarbonato, então esse volume vai ser 2 vezes 6,78 mililitros. Então, esse aqui vai ser o volume do ácido clorídrico, 13,56 mililitros utilizados para neutralizar o íon bicarbonato, tá? Então, se eu sei o volume de ácido clorídrico, eu sei a molaridade, então aqui o número de mols de ácido clorídrico aqui, tá? Vai ser 1,63 milimol de HCl, tá? Que foram usados para neutralizar o íon bicarbonato. Da estequiometria da reação, né? A gente tem o ácido clorídrico reagindo com o bicarbonato, né? Formando a reação total, né? O bicarbonato mais 2 NaCl. Então, aqui eu tenho 2 mols do ácido para 1 mol dessa substância básica. Então, a estequiometria é 2 para 1. Então, se eu tenho 1,63 milimols aqui, isso aqui vai ser X dividido por 2, né? Então, o número de mols aqui do íon carbonato vai ser 1,63 dividido por 2, que vai ser 0,815
milimol, tá? De bicarbonato de sódio, ok? Então, isso aqui tá em milimol, né? Então, vocês podem transformar para mol, se preferirem, para trabalhar com, depois, como pede ali o problema em mol por litro, então eu posso transformar isso aqui também para mol, tá? Então, se eu transformar isso aqui para mol, eu vou ter 0,000185 mols de Na2CO3, tá? Então, esse número de mols aqui, ó, 815, ele estava presente no volume que vocês titularam da amostra, que foi os 25 mililitros. Mas eu quero a concentração em mol por litro, então para 1.000 mililitros, X, tá? Então, vocês vão ter o resultado aqui, que vai ser esse aqui, 0,0326 molar do íon do carbonato de sódio, ok? Tá? E agora, então, eu vou fazer o cálculo da concentração da hidroxila, tá? Então, qual vai ser o volume que eu vou utilizar, então, aqui, para determinar a concentração da hidroxila? Então, eu sei que o volume que eu tenho ali, né, aquele volume final que eu determinei ali nessa titulação, os 36,42, é o volume, então, que eu gastei para titular, né, todas essas espécies presentes aí, tá? E o volume que eu gastei com a fenolftaleína, ele foi utilizado para titular o hidróxido e mais o íon carbonato. Mas eu sei também que o volume do verde, ele foi utilizado para titular o bicarbonato que veio do carbonato. Então, o volume da solução, o volume referente ao ácido utilizado para neutralizar a hidroxila, ele pode ser considerado o volume da fenolftaleína menos o volume do verde. Porque eu sei que um volume do verde, né? Esse volume foi usado para o bicarbonato, mas que seria o mesmo volume do carbonato. Então, eu pego o volume da fenolftaleína, que foi para o carbonato e hidroxila, menos o que foi referente ao bicarbonato, que é igual ao do carbonato. Então, eu vou ter somente o volume relacionado à concentração, ao volume de ácido clorídrico relacionado para neutralizar a concentração de hidroxila na amostra, tá? Então, esse volume aqui vai ser vai ser, então, os 29,64 menos os 6,78, tá? Então, esse volume aqui, menos 6,78 mililitros, então, esse volume aqui vai dar, então, o valor de 22,86 mililitros. Tá? Então, isso aqui vai ser o volume de ácido clorídrico utilizado para neutralizar a hidroxila, tá? Então, como eu tenho a molaridade ali do ácido clorídrico, né? Isso aqui vezes a concentração molar do ácido, eu vou ter um número de mols de ácido clorídrico de 2,75 milimol, tá? Agora, diferente do exercício anterior, essa da concentração da solução anterior, do outro constituinte, essa reação do ácido clorídrico aqui mais hidróxido de sódio é uma reação 1 para 1. Então, isso aqui vai ser igual ao número de mols do NOH, tá? Ou da hidroxila que eu vou ter aí em solução, ok? Da mesma forma, então, agora vocês têm esse número de milimols, ou passando para mols, isso aqui nos 25 mililitros, né, que vocês titularam, em 1.000, vocês vão encontrar a concentração molar, tá? Então, esse valor aqui, então, 2,75 milimols, está para 25 mililitros, para 1.000 mililitros, X, tá? Aqui eu vou deixar em milimol só para vocês verem a diferença que dá. Isso aqui vai dar 109,91 milimolar. Então, eu vou dividir por 1.000 porque eu quero, então, a concentração em mol por litro, né? Então, isso aqui vai ser 0,1099 molar de NOH, tá? Então, aqui vocês têm a concentração das duas espécies que estão conferindo ou que estão constituindo a composição da solução C. Bom, e esse último problema agora aqui de volumetria de oxidação-redução,
tá? Como eu falei para vocês, ele envolve, então, um tipo diferente da titulação, mas em termos estequiométricos vai mudar muito pouco com o que a gente já resolveu aqui da lista, tá? Então, isso aqui envolve uma titulação redox, então agora eu não tenho mais uma reação envolvendo um ácido e uma base, sim reações de oxidação-redução entre diferentes espécies, e essa aqui é uma titulação iodométrica, ou seja, utiliza o iodo, tá? Para titular o hipoclorito presente numa amostra. Então, por exemplo, uma amostra que pode ser usada como desinfetante, tá? Então, aqui eu tenho a reação do hipoclorito, ó, que está presente numa amostra, tá? Que para essa titulação funcionar, é feita a adição de um excesso do íon iodeto, tá? Em meio ácido. Então, o que vai acontecer aqui? Esse íon iodeto, tá? Que está presente na amostra, ele vai formar o íon triiodeto. E esse íon triiodeto, depois, é que vai ser, então, titulado com o titulante, que é o tiosulfato de sódio. Então, o esquema da titulação seria basicamente esse aqui, ó, tá? Que geralmente está na forma do tiosulfato de sódio, mas eu posso representar apenas como S2O3, tá? Então, aqui, esse aqui é o titulante. Aqui no Erlenmeyer eu vou estar presente o hipoclorito, que nesse caso aqui é a amostra, tá? Então, eu vou jogar um excesso aqui de iodeto, e isso aqui vai formar, então, o íon triodeto. E é esse íon triodeto que vai reagir, então, aqui com o íon tiosulfato na reação de titulação, formando novamente o iodeto, tá? Então, basicamente, a reação de titulação aqui, vocês estão vendo que nesse caso o íon iodeto, ele é um intermediário. Ele vai ser formado aqui, né? Ele vai ser adicionado para formar o íon triodeto e depois o íon triodeto ele vai ser consumido. Então, o íon triodeto ele é um intermediário, tá? Então, nesse exercício 9 aqui, né? A reação de titulação envolvida, como é que vai ser? Basicamente, vocês vão cancelar aqueles termos ali. Então, vocês têm o hipoclorito, né? Reagindo com excesso de iodeto na amostra em meio ácido, formando o íon triodeto mais água, né? E esse íon triodeto formado é que vai reagir, então, com o titulante, formando iodeto novamente, mais o íon tetrationato, tá? Então, a reação da titulação, basicamente, a gente vai cortar essas espécies aqui, que são os intermediários, né, da reação, e a reação de titulação, esse daqui também vai acabar sumindo, né? Então, a reação de titulação vai ser diretamente o íon hipoclorito mais o íon tiosulfato de sódio em meio ácido, formando, então, o iodo, ok? Essa aqui intermediária também não aparece aqui na reação, tá? Então, essa vai ser a reação de titulação, ok? Então, aqui que é mais que o problema pede. Qual ácido pode ser empregado para essa titulação? Na verdade, para essa titulação, normalmente vocês têm isso lá nos slides que foram trabalhados na aula teórica. O meio ácido utilizado, que foi o mesmo que a gente usou na permanganimetria, lá para determinação do teor de peróxido de hidrogênio, é o ácido sulfúrico, em função que o ácido nítrico ele é um agente oxidante forte, então ele pode oxidar as espécies presentes em solução, né? Então elas já vão ser oxidadas e através e não pela reação com titulante, então isso é um problema. E o ácido clorídrico também, como ele pode interferir, ele pode competir com reações redox, ele também pode se oxidar ou se reduzir, então geralmente o ácido sulfúrico é utilizado, tá? Então, como é que vai funcionar a letra C, o indicador amido nessa titulação, tá? Então, o indicador amido, ele reage com o íon triodeto, né? Que está presente em solução, formando um complexo azul. Então, se vocês pensarem no início dessa titulação aqui, né, que a gente for fazer essa titulação, vou fazer um esqueminha aqui, tá? Então, a gente tem aqui o tiosulfato de sódio, que vai ser utilizado nessa titulação. Então, aqui eu tenho o hipoclorito, né, presente na amostra, que eu vou reagir com excesso de iodeto, né, e eu vou formar o íon triiodeto, ok? Então, essa espécie aqui,
que tem a capacidade de mudar a coloração do indicador amido para azul, ok? E essa espécie é que eu vou titular com tiosulfato de sódio. Então, o que acontece se a gente adicionar o indicador no início da titulação? Ele já ficaria azul desde o início, porque essa espécie está presente desde o início da titulação, antes de eu iniciar a adição do titulante. Só que o problema é que o indicador amido, justamente para essa mudança de cor, ele retém essas moléculas de iodo dentro da hélice que forma a estrutura desse indicador. E eu posso perder essa espécie aqui e ela, portanto, como é ela que vai reagir, né, com o tiosulfato, se eu estiver perdendo essa espécie aqui, numa menor concentração, eu não vou ter uma reação quantitativa. Então, a gente não adiciona, nesse caso, o indicador no início dessa titulação. Então, o que a gente faz? A gente vai titular essa reação até praticamente um volume muito próximo do ponto final. Como é que a gente enxerga isso aqui? Porque essa solução dessa espécie aqui formada, ela tem uma coloração bastante intensa, tá? Ela tem uma coloração marrom-laranja. Então, à medida que ela for reagindo com o tiosulfato e formando novamente o íon triodeto aqui, isso aqui é incolor, tá? Isso aqui é laranja. Então, eu vou verificando essa mudança de cor, eu vou fazendo essa titulação e quando está num tom amarelo claro, quer dizer que estou quase terminando de consumir todo o íon triodeto, eu coloco o indicador, tá? Aí eu ainda tenho traços desse íon triodeto que na presença do indicador vai ficar azul, tá? E aí eu vou titular até o ponto final, então, incolor, que é quando todo o triodeto passou a íon iodeto, ok? Então, é basicamente assim que vai funcionar esse indicador amido, ok? Então, agora a última etapa desse exercício é calcular o teor de hipoclorito na amostra em massa-volume e o desvio padrão. Então, considerando então que a titulação foi feita em triplicata, e vocês têm a concentração do titulante do tiosulfato de sódio igual a 0,0998 molar e foram necessárias para titular 50 mililitros da amostra. E ainda diz que a amostra passou por uma etapa de diluição prévia, onde 25 mililitros da amostra foram pipetados e transferidos para um balão de 250 mililitros, de onde foram retirados, então, pipetados aqueles 50 mililitros, tá? Então, basicamente, de novo, o que o problema nos diz? A gente tem aqui o tiosulfato de sódio, tá? A gente tem a concentração desse titulante, que é 998 molar, tá? Vocês têm aqui o hipoclorito, que justamente vocês querem conhecer a concentração, mas vocês têm aqui os 3 volumes que foram gastos nessa titulação quando ela foi feita em triplicata. Que o primeiro volume foi 33,11, 32,11, 32,09 mililitros e 32,12 mililitros, tá? Então, de novo, a gente vai iniciar da mesma forma, ó. A gente tem do titulante a concentração e tem o volume. Então, eu vou fazer o primeiro aqui e vocês podem depois aplicar para as outras réplicas. Então, na replicata 1, o número de mols do tiosulfato de sódio vai ser a molaridade vezes o volume. Então, vocês vão ter aqui 3,204 milimol do tiosulfato de sódio, tá? Então, se vocês olharem a reação de titulação aqui, que a gente colocou anteriormente, ó, vocês têm 1 mol de hipoclorito reagindo para 2 mols do tiosulfato. Então, a reação é 1 para 2, né? Então, aqui, cada 1 mol do hipoclorito reage com 2 mols do tiosulfato de sódio. Então, 3,204 milimol X. Então, vocês vão dividir isso aqui por 2, tá? Então, isso aqui vai dar 1,602 milimol de hipoclorito, tá? Então, esse é o número de milimols de hipoclorito que a gente achou através da estequiometria da reação. De novo, agora o que a gente quer? Todos os problemas vão converger nisso aqui. A gente vai encontrar o número de mols da espécie que a gente tem interesse. E agora pode ser, de novo, a variabilidade que a gente tem nos exercícios. Se eu quero a concentração de hipoclorito em mol por litro, em gramas por litro, em porcentagem, assim por diante, né? Então, o que o problema pediu ali? Ele quer em porcentagem, massa, volume. Então, eu quero massa
de hipoclorito, né, por volume da amostra. Então, geralmente a porcentagem é a massa em gramas e o volume em 100, né? Então, aqui eu tenho o número de milimols de hipoclorito, então eu tenho que transformar isso aqui para massa. Mas eu sei que a massa molar do hipoclorito tem 74,45 gramas. Então, isso aqui, esse milimols vai me dar, então, uma massa de hipoclorito de 119,27 miligramas, ou 0,11, vou arredondar aqui, 93 gramas de hipoclorito, tá? Essa massa aqui, ele está presente em quantos mililitros? Em 50 mililitros de amostra. A gente quer volume em porcentagem, tem gente que é para 100 mililitros. Então, isso aqui vai ser X, tá? Então, isso aqui é 0,2385 gramas em 100, né? Mililitros da amostra. Mas o problema ainda me disse que teve uma diluição prévia, né? O que é essa diluição prévia? Eu tinha 25 mililitros da amostra, né? E coloquei num balão de 250 mililitros. Então, eu tenho uma diluição aqui num fator de 10 vezes. Então, quer dizer que este resultado eu tenho que multiplicar por 10. Então, o meu resultado final é 2,385% de hipoclorito, tá? Dessa primeira réplica aqui. Então, vocês aplicam o raciocínio para as outras duas, e aí o problema pede a molaridade, né? Desculpe, a concentração, porcentagem. Vocês vão fazer a média das três, mais ou menos o desvio padrão.